dessa renovação das instituições. Na semana passada, 10 advogados aqui do quadro tiveram a oportunidade de participar do 2º Congresso Internacional de Direito, Governo e Novas Tecnologias. Foi um congresso que incluiu participantes do Canadá, Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, de todos os tribunais superiores. Então a gente teve a oportunidade de identificar todos os sistemas, a utilização da inteligência artificial, como que de fato os tribunais têm usado para julgar todas as demandas repetitivas. Então, a partir daí surgiu essa necessidade da gente organizar um seminário, não só para que os advogados possam falar um pouco para a Terra Cabo, para todos os amigos que estão aqui, da comunidade jurídica. Temos vários advogados aqui da Procuradoria, do metrô. Então, é uma oportunidade da gente divulgar um pouco todo esse conhecimento. E, para além disso, o que é muito bom é que o nosso convidado especial, o procurador do DF, Dr. Zanoni, tem uma palestra, que foi o estudo de mestrado dele, que fala justamente sobre o direito à eficiência. Isso tem tudo a ver com as novas tecnologias. Então, antes de tudo, gente, vou só quebrar um pouquinho a ordem, né, da nossa palestra, e eu gostaria de convidar o nosso professor Severino Cajazeiras. Para quem não conhece, ele é advogado público como nós, do metrô. Tem uma vasta experiência na defesa das nossas prerrogativas, já foi vice-presidente da Ordem, atualmente é conselheiro federal. Eu gostaria que ele iniciasse falando justamente dessa experiência, como professor, como que ele identifica essa transformação do direito, né, quantas mudanças estão acontecendo e o que ele realmente vislumbra para o futuro desse novo dinamismo e, de fato, a importância, como os operadores do direito precisam se comportar nessa transformação, que por vezes a gente precisa muito mais buscar a solução dos conflitos, buscando outras soluções alternativas que não o processo, né? Então tudo isso é uma mudança. Então eu queria aqui contar e agradecer muito. Tá bom, professor? Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, minha querida Andréa Saboia. Obrigado. Parabenizar aqui você pela excelente iniciativa de trazer um tema tão atual, tão importante, principalmente para nós, advogadas e advogados públicos, né? Que a gente carece um pouco desse carinho, dessa presença da tecnologia nas nossas ações, nas nossas atividades, desse respaldo que os órgãos, que as repartições devem nos prestigiar com ela, né? Nós vivemos numa época, num momento da nossa vida que nunca foi tão precisa a propaganda da Band News FM. Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Então, na nossa relação jurídica, na nossa vida corrida do dia a dia, isso também se reflete na atividade da advocacia pública, na atividade profissional, seja a área que for, mas principalmente no mundo jurídico. E nós nos deparamos também com a falta, ao mesmo tempo que nós precisamos da tecnologia, a gente se depara também com a falta de recursos, com a falta de investimento para que essa tecnologia, para que essas demandas cheguem até nós, advogadas e advogados públicos. E essa eficiência, às vezes, a gente tira da alma, tira do coração. Muita gente acha que nós, que somos servidores do público, nós que atendemos ao público, principalmente vocês aqui da Terra Cabo, que tem uma linha direta, muito mais marcante mesmo, com a sociedade, com todos os segmentos da sociedade, né? Mais ainda, acho que nós não trabalhamos, acho que não existe por trás de toda uma estrutura de uma empresa dessa, um departamento jurídico forte, fortalecido. E às vezes os próprios colegas de trabalho que são de outras áreas, às vezes não nos entendem, não nos compreendem, não sabem da importância que é. Às vezes os dirigentes também, por sua vez, não dão a real importância a nós do jurídico que nós precisamos para que ele seja um bom gestor, para que ele não seja envolvido
em processos administrativos depois que ele saia, respondam a processo. Um bom gestor público precisa de um bom departamento jurídico, de uma boa assessoria jurídica, de bons advogados. Eu tenho certeza que o gestor público que ouve o seu jurídico, que ouve a sua assessoria jurídica, os seus consultores jurídicos, ele jamais se envolverá em qualquer tipo de processo de representação ou de responsabilidade junto aos órgãos de controle, junto aos órgãos do Poder Judiciário. Tenho certeza disso. E para isso nós precisamos de ter mecanismos, nós precisamos de ter todo esse respaldo, cursos, aperfeiçoamentos, tecnologia à nossa mão. É o famoso dê-me os meios que eu te concedo os fins, não é isso? Então, quero apenas deixar aqui essa reflexão da própria Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Federal, você que tanto frequenta, você é uma pessoa que está sempre presente, André, tanto na Ordem dos Advogados aqui do Distrito Federal, quanto na Ordem dos Advogados Federal. Você já compartilhou a nossa bancada, né? Na falta de algum colega, eu convidei para sentar comigo, ao meu lado, na bancada na OAB Federal, porque você é uma pessoa presente e participativa, preocupada exatamente com esses temas que você está trazendo aqui. Você demonstra isso aqui também lá fora, na sua atividade, e é muito bom que a gente tenha essa interação, a gente não fique apenas dentro das nossas empresas, achando que o mundo gira somente para os advogados da TerraCap, para os advogados do metrô, para os advogados da SEB, da CAESB, do BRB, da Nova Cap, da Codeplan, ou de algumas agências. Nós somos advogados públicos, nós precisamos estar irmanados. O problema de um é o problema de outro. Então, nós precisamos nos abraçar e compartilhar nossas experiências, ainda mais hoje que nós vivemos na época do compartilhamento, né? Não adianta você ser importante para você. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Isso não importa nada se você não compartilhar essa sua importância com outras pessoas, com outros colegas, porque aí você vai, então tá bom, você fica com a sua importância lá. Para que serve essa sua importância, esse seu conhecimento, essa sua sabedoria, essa sua inteligência? Por isso, eu louvo aqui a sua presença e trazer o doutor Leandro Zanoni, Apolinário de Alencar, que vem compartilhar conosco a sua sábia e sua longa e vasta experiência num campo tão atual como é direito à eficiência, casos práticos de escolhas não impositivas, segundo o Nobel Richard Thaler. Então, gente, muito obrigado a vocês, bom evento. Eu agradeço você, minha querida Andréia, registro a presença aqui do meu querido amigo, ex-conselheiro Délio Lins e Silva, que também sempre presente nos eventos que diz respeito à advocacia pública e diz respeito à advocacia de maneira geral. Meu querido professor, colega, que compartilho com ele a cátedra lá no IESB. Muito obrigado, minha querida Andréia. Obrigado, colegas da TerraCap, de outras empresas públicas, entre eles do metrô. Registro a presença do meu colega aqui, Rodrigo Rezende. Não sei se tem mais algum colega do metrô aqui também, mas de todos os colegas que fazem a advocacia pública do Distrito Federal e que faz a advocacia também da administração direta, colegas procuradores aí, que representam tão bem o nosso Distrito Federal. Muito obrigado. Muito obrigada. Essas palavras são muito sábias, porque a gente vive nesse tecido social. A gente não pode imaginar que a TerraCap tem problemas isolados. Existem problemas que são da advocacia pública como um todo. E, de fato, eu também acredito, eu sou muito otimista de que para cada problema existem várias soluções. A gente precisa, de fato, desse compartilhamento, dessas inovações, dessa busca, dessa confiança, que, de fato, o direito hoje nada mais é do que a segurança jurídica. Então, gente, seguindo nessa linha, para a gente é bastante significativo assim, receber, né, o procurador do DF, doutor Zanoni, que é hoje consultor jurídico adjunto. A gente sabe que a Procuradoria Jurídica do DF representa o sistema jurídico único, né, então eles estão no centro dessa nossa organização administrativa, existe toda a administração indireta, mas de fato eles estão hoje nessa questão e no sentido de orientação
orientar também a jurisprudência, dirimindo conflito entre todas as entidades. Então, um breve currículo aqui do Dr. Leandro Zanoni. Ele é procurador DF, mestre em Direito Administrativo pela Universidade de Coimbra, atuou como professor da FGV, da Escola da Magistratura e da UNB, especialista em Direito Administrativo Contemporâneo, especialista em Direito Público, coautor de vários livros jurídicos nessa área e atualmente consultor jurídico adjunto do Distrito Federal. Então, com base nesse vasto currículo, né, tão jovem, mas de fato com muita experiência, que ele vem falar sobre o direito à eficiência. Obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo prestígio de vocês terem vindo aqui, todos vocês. Agradecer muito a Andréa e lembrar que quando eu era procurador-geral adjunto, o Rogério Leite Chaves era procurador-geral, e a gente sempre defendeu muitos advogados da TRCAP, todo mundo. Na época era o Kiko, na OAB, e a gente tem um grande respeito pela advocacia da TRCAP e do metrô também, com certeza. Obrigado ao pessoal do metrô, do jurídico que está aí. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, vou ser bem breve, sobre alguns casos concretos que eu vou trazer para vocês sobre uma nova releitura do direito administrativo. Eu gostaria de agradecer também, temos outros participantes aqui, tem gente da Casa Civil e de outros órgãos aqui do Distrito Federal. Obrigado a todos. Eu estou lançando um livro que trata de direito administrativo e governança. Qual é a ideia? É a gente juntar, se aproximar a gestão pública e o direito administrativo, porque muitas vezes a gente trabalha ainda no direito administrativo muito formal, que esse direito administrativo foi construído no século XVIII ou até antes. E quando a gente lê os livros de direito administrativo, a gente pensa naquela hierarquia formal, numa estrutura piramidal, e isso não reflete a nossa realidade. Eu não sei se vocês percebem, se vocês sentem essa angústia, porque hoje em dia essa estrutura piramidal não existe. Tanto é que a TRCAP, a função da TRCAP é porque ela é uma entidade com personalidade jurídica com especialistas, principalmente na área imobiliária. Por quê? Porque a gente precisa de especialistas. Essa estrutura piramidal que o chefe dá ordens, isso não condiz mais com a nossa realidade. Tanto é que a Lei 13.303 veio, e é uma excelente lei em alguns aspectos, como, por exemplo, o impedimento de participação de agentes políticos no Conselho de Administração, ou de agentes sindicais. Porque, não que essas pessoas não sejam importantes, mas o afastamento dessas pessoas do Conselho de Administração permite que essas entidades trabalhem mais de acordo com a sua especialização técnica. Então, a grande discussão que a gente traz aqui é isso, para a gente repensar o direito administrativo, esse direito administrativo do século XVIII, do século XIX, que pensava numa produção quase fordista aqui, que surgiu já mais para frente, mas que o chefe dá ordem e o subordinado faz, ou se no ato vinculado, ou se não no ato discricionário, a pessoa teria a liberdade de fazer o que quiser. Isso não reflete mais. Por quê? Porque hoje há muitos especialistas que têm que ter autonomia, e é o caso de vocês. Eu vejo, e não só vocês que eu falo, advogados, mas também os agentes especializados dentro das entidades. Porque a autonomia técnica, hoje, e eu já não gosto mais de trabalhar com aquela ideia de ato discricionário vinculado, eu gosto mais da ideia de a lei dar competência, e aí cada especialista, de acordo com a sua competência, tem que agir com autonomia técnica, me parece mais realista. Por quê? Porque o mundo hoje, ele é muito complexo, as coisas mudam, a sociedade é muito dinâmica. Quando você pensa em atos vinculados, igual aquele que a gente aprende no direito administrativo, aquilo ali, quando você faz uma lei que trata de atos vinculados, ela vai ficar desatualizada rapidamente. O melhor é a gente pensar nas competências, e aí cada pessoa vai se atualizando de acordo com a mudança da sociedade. O mundo hoje, ele é muito dinâmico. Então, as ideias que a gente está trazendo é uma ideia de mudança e de repensar esse direito administrativo, trabalhando mais com competências e pensando nisso, trazendo mais eficiência.
E quando eu falo em eficiência, a gente vai ver mais para frente, eu não falo em eficiência econômica, viu? Porque a eficiência econômica é muito limitada. A administração não existe para economizar. E a gente vai ver isso um pouco mais para frente. E para trazer essa nova ideia e essa ligação do direito administrativo com a gestão pública, eu pensei na ideia de governança. Porque na Europa existem vários estudos já pensando na governança da administração pública. No Brasil ainda não tem muita coisa. O que significaria governança na União Europeia? É um conjunto de práticas para a qualidade do exercício do poder, como abertura, participação, coesão, responsabilidade, transparência, coerência, eficiência e eficácia. Para vocês terem uma ideia, a gente hoje tem muitas entidades na administração pública. Por exemplo, nós temos desde o hospital de base no Distrito Federal, e vocês pensam assim, o que é o hospital de base? Ontem eu estava assistindo o debate, a maioria dos candidatos, não vou falar todos porque acho que tem um que sabe, mas a maioria das pessoas não sabe o que significa o hospital de base. Qual a estrutura jurídica do hospital de base? A gente criou o hospital de base numa forma equivalente ao sistema S. Mas, por exemplo, nós temos aqui o Biotip, que é uma subsidiária da TerraCap, se eu não estou enganado. Nós temos outras entidades, o Hospital da Criança. Então, cada entidade dessa, ela tem um formato jurídico que é o que se adapta melhor à função dela. E aí qual o problema que surge aí? Eu tenho uma administração pública em ilhas. Tem um italiano que chama, o Bredieri, que fala que a gente tem um arquipélago. A administração ela não tem uma estrutura mais piramidal. A gente está falando de um arquipélago. E aí eu tenho um problema de coesão, de coerência, porque o governo acaba sendo cada um com a sua cabeça e eu tenho um problema de coerência. Então isso é um problema que surge e a gente tem que trabalhar muito. As chefias, a alta administração pública, tem que pensar muito agora como que a gente ordena isso, essa coesão, e como que eu obtenho os resultados para eu ter legitimidade perante a sociedade. Isso é um problema muito atual em relação ao direito administrativo, que reflete nesse questionamento até dos políticos hoje. Porque a sociedade ficou muito complexa, muito dispersa, e a gente não consegue dar coerência, dar um norte sobre a administração. Então, a ideia de governança é você coordenar isso tudo e obter legitimidade, governabilidade e accountability. Então, o Estado, e aí daqui a pouco a gente vai entrar nas questões práticas aqui, que eu vou trazer algumas ideias para vocês. A minha ideia de Estado, ele deixa de ser aquele Estado sancionador, que ameaça com punições, que tenta vigiar a vida de todo mundo e não consegue. Eu imagino vocês aqui na TerraCap, que tem tantos imóveis, e é praticamente impossível vocês estarem vigiando todos os imóveis todos os dias. Isso é muito falso, que o Estado vai punir todo mundo, se todo mundo descumprir as leis. A ideia nossa, do novo direito administrativo, é você trabalhar com mecanismos mais psicológicos. Então, o Estado ele passa a ser um mediador entre a sociedade e esses entes especializados. E aí, tem uma questão muito interessante. Qual seria o papel do Legislativo e do Judiciário? Porque eu tenho que pensar, se eu dou autonomia técnica, a ideia do Legislativo é que ele faça leis mais genéricas, que dê competência, estabeleça finalidades e dê autonomia maior para as pessoas. E o Judiciário também tem que trabalhar segundo essa lógica. É um absurdo a gente ter um Judiciário que vem aqui na TerraCap e defina quais imóveis vocês podem vender e quais não podem. Ou senão, quais as atitudes você tem que tomar para gerenciar a empresa, qual a melhor forma de gerenciamento. Isso é um equívoco do Judiciário. Por quê? Porque o Judiciário não conhece a realidade de vocês, nem a das outras entidades. Então, isso é uma coisa que a gente tem que repensar, o papel do Judiciário, esse ativismo judicial, a gente tem que questionar. A gente não pode mais aceitar que o Judiciário interfira tanto na vida das pessoas e solte decisões até contraditórias, muitas vezes contraditórias. É um questionamento que a gente tem que fazer em relação ao Judiciário. Outra questão que eu gostaria de trazer aqui rapidinho para vocês e aí eu entro um pouco na 13303. Eu acho a 13303 muito boa, principalmente na parte de licitações. Eu só acho que algumas empresas não estão cumprindo
a 13303 de forma adequada. Eu, sinceramente, eu não conheço o estatuto de vocês de licitações, não é estatuto, o regulamento de licitações, mas eu acho que a gente está com muito cabeça de 8666, viu, gente? Eu tenho lido de algumas empresas falando em aplicar 8666, falando em concorrência, tomada de preço, convite. Eu acho que isso é um grande equívoco. A 13303 ela avançou, permitiu muitas novidades aí, e eu acho que a gente está com muito cabeça de 8666. Por outro lado, eu acho que a 13303 amarrou muitas situações. Eu acho que vai ter problema para frente quando ela regulamenta demais, controla demais. Eu acho que esse excessivo controle limita a atuação das empresas. E no final, eu acho que atrapalha. Essas regras de compliance, por exemplo, que estão sendo aprovadas, aprovou aqui no Distrito Federal, foram aprovadas em outros estados, eu acho que as regras de compliance, se não vier da alta administração, um treinamento, uma incorporação dessas ideias pela própria administração, da alta administração, não adianta fazer a lei. O que as empresas vão fazer? Elas vão cumprir formalmente. Vocês acham que essas empresas envolvidas na Lava Jato não cumpriam formalmente as regras da época? Elas vão cumprir. O primeiro passo é a gente incorporar essas regras de gestão, de compliance, na alta administração do órgão. Então, pensando nessas questões aí, vou começar agora a falar com vocês sobre os casos práticos. Antes disso, eu acho que um dos grandes contratos, uma das grandes formas contratuais que a gente tem, e a administração ela pode conversar com os parceiros privados, é a PPP. E vocês, principalmente a Terracap, que é o grande fomentador econômico do Distrito Federal, que tem um papel fundamental nessa relação com as empresas do DF, eu acredito que a PPP, nessa nova relação entre a administração pública e a sociedade, a PPP ela tem um papel fundamental. E nesse ponto, eu trago aqui um conceito recomendado pelo Banco Mundial, de PPP, e para a gente pensar numa PPP em que o particular ele assume o risco do empreendimento, ele assuma o financiamento do empreendimento. Porque não adianta eu só passar para o particular executar a obra e a administração assumir o risco. Porque se a administração assume o risco, eu perco a razão de ter a PPP. Eu não consigo trabalhar a eficiência do particular. O particular ele tem que assumir o risco e a remuneração dele tem que estar vinculada aos resultados que ele alcançar. Essa é a PPP de verdade. Essa é a PPP que se faz com grande êxito no resto do mundo. E o particular, além dele assumir o risco, ele tem que ter autonomia gerencial. E eu acho que essa autonomia gerencial, às vezes, a gente quer dar e os próprios órgãos de controle não aceitam. A administração tem que controlar tudo. Se a administração for controlar tudo, não tem razão passar para o particular. Vai ser só um contrato de terceirização. Então, a PPP tem um papel fundamental nisso, mas eu acho que a gente, e vocês têm trabalhado em PPPs grandes aqui na Terracap, eu acredito que uma questão fundamental na PPP é trabalhar performance, remuneração baseada em resultados, e que o particular assuma os riscos do empreendimento. Não adianta a administração pode participar do financiamento? Pode, mas o risco principal tem que ser do particular. Se ele não tiver risco, não vai funcionar. E aí, essa ideia de eficiência, qual é a eficiência que a gente quer? É uma eficiência sustentável. E eu tenho um conflito intergeracional muito grande sobre, quando eu trabalho em eficiência, eu tenho que pensar nas gerações atuais e gerações futuras. Eu vou gastar todo o patrimônio da Terracap para beneficiar a sociedade atual, ou eu vou guardar tudo para o final, para daqui a 30 anos. Isso é eficiência. Então a eficiência, ela tem que pensar na sustentabilidade, porque eu tenho que pensar nas gerações atuais e futuras, e aí eu tenho um equilíbrio, eu tenho que ter racionalidade, razoabilidade. Então, a ideia de eficiência que a gente pensa é essa que traga sustentabilidade. E a eficiência com profissionais que dê autonomia técnica a esses profissionais. Eu não vejo eficiência sem eu dar autonomia técnica. E todo mundo que a gente tenta dar orientação, eu sempre falo, se você é profissional, não tem como eu fazer o trabalho da pessoa, porque cada profissional ele tem um conhecimento maior do que o nosso, cada profissional da sua área. E aí eu trabalho descentralização, desburocratização e gestão de riscos. Gestão de riscos, eu verificar quais riscos que eu estou assumindo
e como eu posso mitigar esses riscos. Gente, aqui a gente vai começar agora a trabalhar algumas ideias que eu vou dar para vocês sobre o que a gente pode fazer sobre esse novo direito administrativo. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: a gente vai trabalhar aqui o livro principalmente questões que surgiram no livro Nudge, do Richard Thaler, que foi o Nobel de Economia o ano passado. Ele é psicólogo, ele é o segundo psicólogo a ganhar o Nobel de Economia. O primeiro foi o Daniel Kahneman, que é aquele livro Rápido e Devagar, não sei se vocês já viram, que eles trazem muitas ideias que eles mostram que nem sempre a gente é racional. Na verdade, o que eles falam e comprovam é que nem a gente, na verdade, não é racional. Eu sei que é uma ideia difícil de se aceitar, mas os marqueteiros, os comerciantes, eles usam muito isso em relação a gente. Por exemplo, por que você, quando vai na loja de colchões, as pessoas usam o jaleco de médico? Vocês já repararam nisso? Porque dá uma aparência de que a pessoa ali entende da saúde. E você, inconscientemente, de forma inconsciente, você pensa que aquela pessoa entende de saúde. E aquela pessoa vai te oferecer o colchão e você vai comprar. Mesmo você não tendo nenhum estudo científico, nenhuma comprovação de que aquele colchão ali é bom. E eles trabalham vários casos, eles vão trazendo, eu vou trazer vários casos aqui, vocês vão perceber que muitas vezes a gente é induzido a agir de uma forma que se a gente fosse parar para pensar, nem sempre a gente agiria daquela forma. Um estudo, por exemplo, que foi feito nos Estados Unidos, eles recomendaram às pessoas que tomassem vacinas. E aí eles fazem vários estudos assim. Alguns eles não fazem nada, só entregam um folheto. Outro, eles só avisam, olha, precisa tomar vacina, está tendo vacinação. Outros, o que eles faziam? Eles entregavam um folheto que tinha um mapa e eles explicavam para as pessoas onde que chegava para tomar vacina. Esses que recebiam um mapa e que tinha explicação de como chegar no local, esses foi um índice muito maior de vacinação. Então, só para vocês verem que às vezes a questão psicológica ela é muito mais importante até do que você falar assim, olha, você tem que tomar vacina por causa da saúde. Pode passar. O livro é esse aqui que eu falei para vocês, chama Nudge, o empurrão para a escolha certa. A tradução de nudge é um pequeno empurrão, seria um cutucão, mais ou menos isso. E o que o Richard Thaler e o Cass Sunstein, o Richard Thaler é um psicólogo, já falei para vocês. O Cass Sunstein, que escreveu o livro junto com ele é jurista nos Estados Unidos. Ele tem vários livros publicados e eles se juntaram para escrever um livro para que chegasse no pessoal do direito, a nós. O que eles falam? O Estado, e aí o que eles falam? O Estado tem que interferir na nossa vida? O Estado sabe fazer a melhor escolha para a gente? O que vocês acham? A gente é racional? O Estado não precisa decidir nada na minha vida? Eu sei decidir tudo que eu preciso? E o que eles falam? Olha, no caso das pessoas hipossuficientes, elas precisam de alguma ajuda. Há situações, há setores que têm pouca competição, então o Estado precisa interferir. Setores que eu tenho pouca competição, por exemplo, no caso de energia elétrica, tem pouca competição. E no caso de decisões complexas ou de feedback demorado. O que são isso? O que é isso? Decisão complexa. Qual o melhor plano de previdência? Qual o melhor cartão de crédito? É o que dá milhas? É o que devolve dinheiro? É o que não cobra anuidade? Qual o melhor plano de previdência? A gente está na discussão dessa e todos nós vamos ter, viu? Para vocês menos, porque vocês já estão no sistema da Previdência Geral, mas quem é servidor estatutário fica na Previdência tradicional, migra para a Previdência complementar, faz Previdência privada. Então são decisões complexas que o Estado tem que participar. O que ele fala em relação a isso? Só que olha só, gente, o Estado tem que participar, mas o Estado sempre vai estar certo? Não. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica, pode mudar, o Estado pode não ter o melhor especialista. Então, qual a ideia dele, do livro Nudge? O Estado dá uma opção para você, ele dá um pequeno empurrão, mas você tem a possibilidade de negar aquilo, de não querer. Você tem a possibilidade de não querer.
Então, a gente vai trabalhar com algumas situações. Por exemplo, alguns documentos são assinados sem obrigação, sem vinculatividade, sem a possibilidade de sanção. Que são os casos, por exemplo, dos contratos internacionais. Por que esses contratos são cumpridos? Tem punição, tem pagamento de multa? Isso aqui é interessante para vocês aqui da Terra Cap, porque vocês têm muita inadimplência, não tem? Por que um contrato que uma pessoa às vezes assina, o presidente nem sabe o que está assinando ali, por que esse contrato depois é cumprido, esse contrato internacional? Ou a gente faz um acordo, um convênio e contratos assinados em público. Quando a pessoa assina em público, quando a pessoa assina um contrato em público, ele tem uma eficácia melhor. Se você levar a pessoa para assinar um documento na frente de todo mundo, e a pessoa se compromete a cumprir aquilo, independentemente da sanção que tenha, ela vai cumprir mais. Outra coisa, contratos verbais, é comprovado que contratos verbais têm um cumprimento menor do que os contratos escritos. Então, acordos verbais não são recomendáveis mesmo. O melhor é que você tenha acordos escritos e, preferencialmente, em público. Olha esse caso aqui. Gente, o problema de lixo é o caso das bitucas de cigarro, né? Chiclete também. O que fizeram na Europa? Eles colocaram isso aqui para as pessoas competirem, para ver quem é o melhor jogador. A gente podia fazer aqui no Brasil para ver quem é melhor, Bolsonaro ou Haddad, né? Não ia sobrar nada no chão. Então vocês verem, olha só, não tem nenhuma ameaça de punição. Não teve nenhuma ameaça aqui. Não tem, E aí as pessoas pararam de jogar os cigarros no chão. A gente tem que começar a ser mais criativo para fazer as pessoas cumprirem as obrigações. Não é só a ameaça, o hard law, a ameaça de punição, o comando e controle não funciona mais, gente. É impossível o Estado estar em todos os lugares, ele não tem dinheiro para isso, não tem gente para estar em todos os lugares. Então, isso aqui é uma ideia de soft law. Eu crio mecanismos, eu trabalho a psicologia das pessoas, e as pessoas são muito competitivas, né? Na Europa adoram o futebol, no Brasil também, mas eu acho que lá eles são mais fanáticos que a gente. Não sei se vocês já falaram mal do Cristiano Ronaldo para algum português, mas faça esse teste. Porque se alguém falar mal do Neymar pra gente, mas fale mal do Cristiano Ronaldo para um português. Esse caso aqui, vocês conhecem? Alguém já foi a Amsterdã? O mictório, só homens que vão conhecer. O mictório do aeroporto de Amsterdã, eles colocaram uma mosquinha. Isso aqui é uma coisa que a gente podia utilizar, isso aqui é muito fácil, gente. A gente podia utilizar no Brasil. E eles colocaram uma mosca no mictório, diminuiu assim, extraordinariamente a urina no chão. Porque os homens começaram a mirar na mosquinha. E muitos nem sabem que a mosquinha é falsa, né? Então, assim, no começo, assim, você... E esse aqui é um grande exemplo, que isso foi adotado no aeroporto de Amsterdã e é um grande exemplo mundial de melhoria de sujeira. Aqui um caso de faixas, né, que parecem tridimensionais. Já tem sido, isso aqui já é adotado em vários lugares do mundo. Esse caso aqui também é muito interessante. Lá em Chicago, essa curva tinha muitos acidentes. E eles fizeram ameaças de aumentar a multa, colocaram placas, fizeram várias coisas para diminuir os acidentes nessa curva. E aí, por último, o que funcionou? Eles colocaram as faixas, que em certo momento, quando está se aproximando da curva, as faixas se aproximam. E aí a sensação inconsciente na pessoa é de que ela está correndo muito, porque as faixas ficam mais curtas e a pessoa pisa no freio automaticamente. Foi a única coisa que resolveu os acidentes nessa curva. E vocês estão percebendo? Não é a punição que vai diminuir a pessoa de dirigir em alta velocidade.
A gente tem que trabalhar esses mecanismos aqui de forma... Esse aqui é um exemplo que eu pensei muito em vocês, sabe, da Terra Cap. Que lá na Califórnia, o que eles fizeram? Eles começaram a mandar cartinhas para as pessoas, falando, olha, você está consumindo mais energia do que o seu vizinho. A média das pessoas aqui que consomem energia é menor do que a sua. Você tem que consumir menos. Aí eles tiveram redução de até 40% do consumo. E aí eles perceberam, aí eles fizeram um teste. Vamos mandar os emoticons para ver se tem alguns. Eles mandaram para metade das pessoas a cartinha depois sem o emoticon e a metade com o emoticon. Com a carinha triste, melhorou muito também a reação, o consumo de energia. E aí eu pensei no caso de vocês aqui, se a gente fazer um experimento aqui no caso de cobrança. No caso de pessoas inadimplentes, falar, olha, eu tenho uma inadimplência aqui de tantos por cento, nas cartas de cobrança de vocês, a gente pensar num mecanismo parecido. Falar que a inadimplência não é tão grande, que aquela pessoa que vocês estão cobrando está fora da regra, que as pessoas do Distrito Federal costumam cumprir seus contratos, costumam pagar seus financiamentos. Eu acho que pelo menos um constrangimento vai gerar. E às vezes, gente, o constrangimento é pior do que você ser multado. Eu tenho uma tia, uma vez ela foi para Portugal, e ela entrou no ônibus e esqueceu de pagar. E aí a fiscal foi brigar com ela, a fiscal portuguesa. E ela falou, me multa logo, eu não aceito você ficar brigando comigo não, porque o constrangimento é pior do que a multa. Constrangimento. Então, às vezes, a gente trabalhar esse mecanismo vai ser interessante. Aqui um caso também, e isso aqui, no caso de cigarro e álcool, que foi feito na Califórnia também. Havia uma percepção, as pessoas têm uma percepção de que todo mundo bebe e fuma muito. E eles fizeram uma campanha mostrando que, na verdade, isso é uma minoria. As pessoas que bebem e fumam muito são minorias. E isso deu um resultado muito grande com os adolescentes na redução do consumo de álcool e bebida, porque eles querem ser iguais aos colegas. E aí teve uma redução. Voltando àquela questão da energia, só lembrando o seguinte, as carinhas que eles mandavam que era boa, falando, olha, você está consumindo menos do que os seus vizinhos, foram ruins os resultados. Porque a pessoa falou assim, eu estou consumindo menos, agora eu posso consumir mais. Então, se vocês mandarem a cartinha falando, olha, você está de parabéns, você está... Não é bom. Só vou mandar a cartinha só para quem está inadimplente. Aqui, num caso parecido, de tributação, mandaram uma carta falando, olha, 90% das pessoas são pagadoras de impostos em dia. Você está entre os 10% que não pagam. Houve aumento de arrecadação. E eu vejo que isso, a gente costuma muito fazer a mesma propaganda todo ano. Paga os seus impostos porque isso vai ser usado em retorno dos serviços públicos. A gente já viu que isso não funciona. Então vamos pensar em outras ideias. O município do Rio de Janeiro usou essa ideia e imediatamente ele conseguiu recuperar 15 milhões de reais em PTU. Então vamos pensar nessas novas ideias. Outro exemplo usado no Brasil, além desse do Rio de Janeiro, é o programa Eduque Mais, 79, bancado pelo Jorge Paulo Lema, em que se usa celulares, na época se usou SMS, para mandar mensagens sobre a escola, como é que os filhos estavam, obteve excelentes resultados. Os pais começaram a participar mais, os filhos se interessaram mais pelas escolas, mais crianças ingressaram na universidade, tiveram interesse em ingressar na universidade. Então, esse é quando, sem nenhuma ameaça de punição também. Uma maior participação dos pais e esse diálogo, e aí eu acho que é uma mudança de cultura na administração pública, é você começar a dialogar com o cidadão. Não é na porrada, é você dialogar. Dependendo do presidente, vai ter muita porrada, né? Mas a gente tem que pensar aí em diálogo. Não é na força. Esse direito administrativo do comando e controle, do hard law, esse direito administrativo ele está em desuso. Não é que ele está em desuso, mas ele não resolve todos os nossos problemas mais.
cada dia que passa, ele passa a ser menos importante do que a gente ter contratos. E quando eu falo em PPP, por exemplo, eu estou falando em diálogo com o empresário e pensar mas não só em contratos. Toda administração tem mais diálogo com os cidadãos. Gente, a gente vai chegando aqui no final, falei para vocês que era curtinho. O caso de previdência social, que, por exemplo, qual o melhor plano de previdência? É muito difícil. Vocês têm previdência privada, vocês que são empregados, muitos de vocês vão ter previdência privada. Como que eu escolho a melhor previdência privada? Lá na Procuradoria, várias pessoas me ligaram essa semana, porque eu tenho previdência privada há mais de 10 anos. Leandro, como é que eu escolho a minha previdência privada? É uma decisão muito difícil, porque cada um tem a sua necessidade, a sua realidade, o seu salário, a sua quantidade de poupar. Aí qual foi a ideia daqui do governo dos Estados Unidos nesse ponto? Eles colocaram uma previdência que eles escolhem, e aí as pessoas podem escolher outras, mas o governo já escolhe a que eles acham melhor. E eles colocam um percentual do salário para ser dedicado para a previdência. E esse percentual é aumentado toda vez que eu tenho um aumento salarial. Por quê? Porque quando eu tenho um aumento salarial, se ele tirar uma parte daquele aumento ali, eu nem vou perceber que eu estou pagando a minha previdência. Porque quando você tem um aumento salarial, você já estava vivendo com aquele salário anterior. Então eles fizeram vários mecanismos para tentar melhorar a escolha da previdência das pessoas. Isso foi usado na Lei 13.183, que é do caso dos servidores federais, em que automaticamente eles já são vinculados ao FUNPRESP, mas os servidores federais têm 90 dias para desistirem dessa escolha da previdência. Então, muitas vezes, o que a gente pode pensar? Numa escolha automática pela administração, mas eu deixo o particular escolher outra forma. Por exemplo, no caso de vocês, não sei se tem várias formas de financiamento dos imóveis que vocês vendem, mas vocês já podem colocar uma escolha pré-definida aí. Vocês podem fazer algumas escolhas para os cidadãos que se relacionam com vocês. E aí, mas permitir que eles tenham outras opções. Porque às vezes a pessoa tem uma realidade diferente daquela. Então, agora, é interessante às vezes a gente fazer a pré-escolha, uma escolha preliminar, porque tem gente que é indeciso, né? Tem amigos meus lá na Procuradoria que, se eu deixar eles escolher uma coisa, vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles não vão resolver nada e não decidem. Então, às vezes a gente precisa dar um empurrãozinho para a pessoa escolher, mas eu deixo uma opção para a pessoa fazer uma escolha final. Gente, essa é uma nova ideia. Eu gosto de lembrar aqui que o Rodrigo Ferreira, que foi procurador-geral da TRK, está assistindo também a palestra. Mas é uma ideia aqui que eu trouxe para vocês de uma nova administração e que a gente tem que repensar aqui o papel da administração, o papel do diálogo da administração com as pessoas, com a sociedade. E é um momento, eu acho que o momento agora, a gente comemorando 30 anos de nova Constituição, uma nova administração pública nós vamos ter no âmbito federal, no DF, mesmo se houver reeleição. Eu sempre acho que é uma nova administração, mesmo quando há reeleição. Então, é o momento da gente repensar a nossa vida, nossa cultura administrativa, nosso direito administrativo, para a gente reconstruir essa administração. Porque o que está aí não é bom. E vocês ainda têm outra coisa, que vocês estão recebendo agora a 13303, né? E desde julho, que vocês foram obrigados a implantar todos os mecanismos da 13303. Então é o momento da gente reconstruir a administração pública, inclusive da TRK. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada. De fato, toda mudança, né, representa um novo paradigma e é sempre desafiador. Mas eu confesso que eu estava aqui escutando a palestra e lembrando muito que se eu tivesse tido a oportunidade de ouvir sua palestra 6 meses atrás, eu tive essa matéria justamente no mestrado, só que eu tive que ler esse texto em inglês. E eu fiquei admirada, porque eu falei, nossa, se eu tivesse visto isso, com certeza já teria facilitado. E de fato eu coloquei na oportunidade desse estudo a TerraCap como o seguinte exemplo. A gente já avançou muito no processo de regularização. Eu acredito que o empurrão necessário, com certeza, foram as palestras. A gente dialogou muito com a comunidade. Então foram diversos encontros, nós fomos diretamente
em loco. Então isso representou de fato um diferencial de todo esse procedimento. E mais ainda, antes do início da regularização, do cadastramento, da venda efetiva, nós convocamos para o cadastramento prévio. E aí surgiu um impacto muito grande. A gente detectou que a minoria que estava ali querendo litigar, se insurgindo contra o processo, por qualquer motivo, se deparava justamente com um índice de adesão de mais de 90% em alguns casos. Então surgiu com certeza um efeito positivo, que foi o cadastramento, e de fato foi uma vivência aqui na Terra Cap de toda essa teoria. Né? E claro, a consequência da não adesão seria de fato a não regularização, e uma medida drástica seria a própria eventual derrubada. Claro que são medidas extremas que a gente com certeza evita ao máximo, sobretudo porque existem outras medidas, né, outras soluções. Então a gente vivenciou isso e sempre tem, né, outras soluções, outros caminhos e outras possibilidades. E diante dessa mudança de cultura, novos paradigmas, eu gostaria de convidar aqui nosso advogado, doutor André, que é do quadro. Ele tem essa dupla formação, ele é tanto advogado de carreira, como ele também é formado em ciências da computação. Tem nos ajudado muito nessa construção de soluções, sistemas, porque a tecnologia está aí justamente para isso. Né? A gente precisa identificar os problemas, e aí eu vou pedir para o André rapidamente falar sobre o que aconteceu nesse segundo Congresso Internacional e como a gente pode buscar essas soluções, começar essa construção, porque de fato hoje nós já estamos lidando com robôs nos tribunais. Hoje no Supremo tem o Vitor, né, que eles já chamam do 12º ministro, que já faz o juízo de admissibilidade da repercussão geral. No Tribunal de Contas tem um sistema que é o PenTV. E de fato aqui continuamos apenas nós, né, advogados, aqui lutando, sempre em busca para minorar, né, toda essa questão burocrática e buscando essa eficiência. Então, André, muito obrigada. Boa tarde. Eu vim apenas falar algumas palavras aqui sobre a nossa experiência, né, no segundo Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia, que aconteceu na semana passada. Foram 2 dias com várias palestras de especialistas da administração pública, de vários países também, né, Estados Unidos, Canadá, Estônia, enfim, Holanda, né? E eles vieram trazer várias experiências, né, que de fato trazem uma clareza aí para qual que é o panorama aí que a gente tem pela frente, né, em relação a essa interação entre tecnologia, direito, a própria administração pública. Então, eu começaria aqui. Um dos temas principais lá do Congresso, né, foi o uso da inteligência artificial. Eu não sei se vocês passam por essa experiência também, mas de uns tempos para cá, a gente que é da área jurídica tem recebido, né, várias notícias aí falando que a inteligência artificial vai substituir, né, o advogado, vai acabar com o emprego na área jurídica e em outras áreas, enfim, burocráticas. Qual foi a nossa surpresa quando o mote do evento foi exatamente o contrário, né? Foi desmitificar um pouco isso daí e mostrar que, na verdade, é muito mais uma questão de cooperação com a máquina do que de substituir as funções que hoje a gente desempenha, né? Então, qual que é a diferença da inteligência artificial para os sistemas que a gente já vê por aí, né? A inteligência artificial é uma coisa imprevisível, no seguinte sentido: você coloca o objetivo lá para a máquina e ela vai perseguir aquilo. Agora, como ela vai fazer, a gente não sabe, entendeu? Então, esse é o principal diferencial. Essa técnica se chama, inclusive, aprendizado de máquina, né? Ele depende do quê? Você alimentar o seu sistema com muitos e muitos dados, né,
para que ele aí, de uma forma quase que etérea, né? Você não instrui a máquina, ela própria aprende como chegar naqueles resultados. E isso daí traz muitas vantagens, né? Como foi os exemplos citados pela doutora Andréa. Lá no Supremo Tribunal Federal tem o Victor, né? Que hoje ele faz um grande filtro ali para todos os processos, identifica tese de repercussão geral, faz processamento das peças que chegam, né? De vários tribunais, de vários formatos, tudo isso automaticamente. Então, o que era antes feito por servidores, né? Hoje a máquina faz de forma automática. Então, no caso, o Victor precisou do quê? De uma grande base de dados. Ele efetivamente usou a inteligência artificial, mas nessa perspectiva aí, de ele queria resolver um problema, né? E por um mecanismo estatístico, né? Ele analisou os vários dados que o Supremo já tinha, foi aplicando ali, teve um apoio de profissionais do direito, estudantes da UNB, da Faculdade de Direito, e chegou em resultados fantásticos, né? Assim, mais de 90% de precisão ali. Hoje o Victor tem. Então, é um dos exemplos ali. Mas, por outro lado, você tem que ver também qual que é a limitação, né, desses sistemas. Várias das apresentações lá foram sobre possíveis sistemas de decisão automática, né? Então, você chegar, submeter a sua pretensão ao Poder Judiciário e o próprio computador, a própria máquina, decidir ali, né, com base na documentação que você apresenta, no texto que você narra a sua pretensão, sem intervenção ou com muito pouca intervenção do ser humano. E hoje isso daí não funciona em lugar nenhum ainda. E espera-se que também não vá ser essa tendência. Né? Por quê? Porque você traz vários problemas. Como falei, né? O aprendizado de máquina, ele não traz o mecanismo ali pelo qual a máquina chega às conclusões que ela chega. Então a gente tem um problema chamado de black box, né? Ou seja, o sistema é uma caixa preta. E no judiciário a gente precisa da justificação, né? Existe até na legislação da União Europeia, eles já se preocuparam com esse problema e criaram lá o chamado direito à explicação. Então, o jurisdicionado, quando está passando por um sistema automatizado de tomada de decisões, ele tem direito de recorrer e obter uma explicação dos motivos pelos quais aquela decisão foi adotada. E a inteligência artificial, infelizmente, não consegue suprir isso, porque o mecanismo dela é estatístico. Ele não tem a vinculação com as razões, os argumentos, né? Como o ministro Aires Brito falou na abertura do evento, ela substitui, a máquina substitui o lado esquerdo do cérebro, né? Que é o lado lógico, racional, mas o lado direito da criatividade, da emoção, enfim, não é substituído. Então, hoje a máquina se presta a substituir aquelas tarefas, né? Que às vezes são de alta complexidade, mas não demandam esse raciocínio, né, que o ser humano tem. Eu gostei muito do exemplo lá que foi usado, que foi a diferença de você usar uma máquina para ler um contrato e usar um humano. A máquina, ela pode até ler assim, numa velocidade estrondosa, separar lá termos-chave que são mais importantes, né? Mas na prática, é como se você estivesse contratando um advogado analfabeto. O advogado que não compreende aquilo que lê, entendeu? Então, a tendência, o grande mote desse evento foi exatamente mostrar que essas ferramentas, elas não vêm para substituir o profissional da área jurídica, mas na verdade para agregar, aumentar as capacidades humanas, né? Em um modelo híbrido aí, que você foca naquilo que você efetivamente é bom, né?
que é usar o lado direito do cérebro, e a máquina supre essas demais necessidades. Enfim, eu acho que era só queria pontuar isso daí. Parabenizo o Dr. Zanoni pela excelente palestra e agradeço a atenção. É exatamente isso. A sensação, eu fiquei bastante feliz após esse evento, justamente por perceber que a inteligência artificial ela vai abordar justamente e vai enfrentar essa taxa de congestionamento, ou seja, ela precisa justamente dessas bases já alimentadas, ou seja, são informações estatísticas, de julgamentos repetitivos, e a partir daí você aplica essa inteligência artificial, otimiza sistemas, ganha celeridade justamente nesses entraves burocráticos. E a partir daí, lógico, você precisa dos profissionais, você precisa de uma requalificação, você precisa de um novo olhar, sobretudo dos profissionais do direito, para identificar, sobretudo, a necessidade da LID. E aí volta algo que eu sempre digo, né? E aqui na experiência que eu tenho na gestão administrativa, que consiste justamente na conciliação. Então, hoje tem esse olhar, essa necessidade que precisa, eminentemente, do lado direito, né, do nosso cérebro, justamente essa percepção, a sensibilidade, o bom senso, a emoção, o sentimento de justiça. Então, todos esses atributos, eles são insubstituíveis. Então, muito pelo contrário, eu acho que a partir, né, do congresso, dessas percepções, eu verifico que existem várias soluções já factíveis no mercado, já estão sendo utilizadas, e a partir daí eu tenho certeza que a gente vai ter um ganho de produtividade enorme em busca, sobretudo, dessa eficiência. Então, assim, gente, basicamente era isso. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, vários estagiários, estudantes que estão aqui, né, imbuídos dessa missão, né, dessa construção do jurídico, vários profissionais. Gostaria de registrar também a presença, né, eu acredito que o Dr. Délio teve que sair, mas o Délio Lise Silva é um grande amigo, um grande defensor de todas as prerrogativas da advocacia pública. Ele fez questão de vir aqui prestigiar justamente com os outros colegas da advocacia, e é justamente isso, a gente precisa dessa interação, desse diálogo e dessa construção que, de fato, com certeza estamos aqui transformando e construindo conhecimento, tecnologia e informação e, com certeza, desenvolvimento. Muito obrigada.